Olá, pessoal! Então, nossa aula dessa semana vai ser sobre sistema de coordenadas cartesianas, tá? Essa é a última semana que a gente vai ter conteúdo e na próxima semana a gente começa a fazer a revisão dos conteúdos, tá bom? Então, vamos lá. O que são sistema de coordenadas cartesianas? Então, o objetivo dessa aula é utilizar os conceitos de sistema de coordenadas na localização e os conteúdos sistema cartesiano, distância entre pontos, ponto médio de um segmento e coordenadas do baricentro. Então, olha só, trouxe um exemplo aqui que também está no livro de vocês. Imagine que tem aqui uma pessoa que está aqui nesse ponto A aqui. E ela vai ligar para alguém, vai conversar com alguém e precisa informar onde que ela está. Se ela falar assim, eu estou na Rua Clara, isso não resolve, porque eu posso estar em qualquer lugar dessa rua aqui. Então, ela precisa dar mais uma informação. Ela pode dizer que ela está entre a Rua Clara, esquina com a Rua João aqui. E isso já garante que a pessoa vai saber a localização dela, tá? E isso aqui é um esquema simplificado de um sistema de coordenadas cartesianas, tá? Então, um exemplo também que reflete isso é a Batalha Naval. Não sei se todos já jogaram esse jogo, mas ele é um jogo bem legal, que você precisa posicionar os teus submarinos, navios, nesses quadriculados aqui. E a pessoa precisa chutar as casas que talvez eles estejam, que é onde ela vai atirar uma bomba. Então, por exemplo, ela vai falar assim, eu vou atirar uma bomba aqui na linha F. Só que se ela falar na linha F, existem várias possibilidades aqui. Então, ela precisa dizer, eu vou atirar na linha F, coluna 1. Então, seria aqui o F1, ok? Então, esse sistema de coordenadas, que eu tenho uma coordenada na horizontal e uma na vertical, é o que a gente chama de sistema de coordenadas cartesianas. Então, eu tenho aqui a coordenada F, aqui, por exemplo, a F3. Tá na linha F, na coluna 3, ok? Então, o plano cartesiano, o que é? É quando eu tenho um eixo na vertical, que a gente vai chamar de eixo Y, ou eixo vertical, ou então eixo das ordenadas, precisa gravar esse nome, eixo das ordenadas. E um eixo na horizontal, que a gente chama de eixo das abscissas e a gente vai representar com a letra X, eu posso chamar de eixo X também. Esses eixos, eles são perpendiculares entre si, ou seja, forma 90 graus entre eles, tá? Esse ponto aqui onde eles se encontram, a gente chama de origem, que a gente vai falar que é o ponto 0, 0, ok? Então esse plano ele é distribuído em 4 quadrantes, que a gente vai numerar eles no sentido aqui anti-horário. Então, primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. A gente vai atribuir valores aqui nesse eixo X. Imagina que isso é uma reta real, porque de fato ela é. É uma reta real na horizontal e uma reta real na vertical. Então, eu tenho infinitos números aqui, tá? Aqui vai ser os valores positivos. E para cá vão ficar os valores negativos, sendo que aqui a origem é o ponto 0. Da mesma forma aqui, nesse eixo Y, aqui vai ficar os valores positivos e aqui os valores negativos, sendo a origem o ponto 0, ok? Então, o primeiro quadrante, eu vou ter as coordenadas positivas. Já no segundo, eu vou ter as coordenadas negativas. Lembrando que, como que a gente representa uma coordenada num plano cartesiano? Eu sempre vou representar entre parênteses, tá? E vou colocar sempre o valor de x e o valor de y depois, tá? Então, primeiro é sempre o x e depois o y. Então, aqui, valores positivos para x e positivos para y. E aqui, valores negativos para x e positivos para y. Aqui, os dois negativos. E aqui, o y é negativo e o x é positivo. Então, esse é um exemplo aqui de plano cartesiano com os números. E a gente vai representar pontos nesses planos cartesianos. Por exemplo, letra A aqui, quanto que vale o meu x? Meu x aqui, vale
4, porque ele está aqui, ó, na altura do 4. Então, meu x é o que vem primeiro, vale 4, e depois eu vejo aqui quanto que está na altura do y, que é 1. Na letra B, o meu x aqui vale 1 e o meu y vale 4, tá? Que está na altura aqui. Na letra D, eu vou ter que o x vale 2, está aqui na altura do 2, e o y vale menos 2. Na letra C, eu tenho que o x aqui vale menos 2 e o y vale menos 3. Então, isso daqui são as coordenadas, tá, gente? Esse parênteses aqui são as coordenadas. Então, olha só, vamos fazer alguns exercícios aqui. A gente vai determinar primeiro as coordenadas desses pontos aqui, ó. Então, a coordenada, vamos começar pelo ponto A. Ele está aqui no x menos 4 e no y aqui que vale 1. A imagem não está tão boa, mas dá para a gente perceber aqui que é o menos 4. Na letra B, o x aqui, ó, vale menos 2. E o y vale aqui menos 3. Deixa eu corrigir aqui. Então, o y vale menos 3. A letra C, aqui vale menos 3 também, e o x aqui, ó, vale 4. Então, x4, y menos 3. Na letra D, eu tenho o x aqui que vale 6 e o y que vale 1 positivo. Letra J, eu tenho x 1 e y 1. Letra I, eu tenho x 1 e o y 3. Na letra E, eu tenho o x 1 e y 6. Letra F, eu tenho o x menos 2 e o y 6. Na letra G, eu tenho que aqui, ó, ela está em cima do eixo y. Então, o y aqui está entre o 4 e o 5, deve ser aproximadamente 4,5. E o valor do x, ó, é nessa direção aqui, ó, é 0. Só corrigir aqui porque é o x primeiro, né? Então, o x é 0 e o y vai ser, então, 4,5 ali, a metade entre 4 e 5. E o h aqui vale, o x vale menos 2 e o y vale 3. Então, aqui já está determinado todas as coordenadas. Daí a letra B, o ponto de maior abscissa. Lembrando que a abscissa tem a ver com o eixo X, tá? Abscissa, pense em abscissa, abscissa com o eixo do eixo X. Então aqui, ó, o ponto de maior abscissa é esse daqui, ó, que o eixo X vale 6, então é o ponto D. O ponto de maior ordenada, ou seja, quando o Y vale mais, a gente vai ter dois, né? O E e o F, os dois têm a mesma ordenada, então E e o F. O ponto que a ordenada é igual à abscissa. Então, quando que a ordenada é igual à abscissa? Ó, é quando eu vou ter o x e o y igual. Então, isso acontece aqui na letra J. Ó. O x é igual ao y, então é na letra J. Ok? Pessoal, até aqui vocês já conseguem resolver a página 79 e 80, fazer o exercício 1 e o 4, tá? O 2 e o 3 não, só o 1 e o 4. Então, pausa o vídeo, vai lá, resolve esses exercícios e depois volta. Senão o vídeo fica longo e daí é melhor vocês irem fazendo pausado, ok? Agora a gente vai ver como que é distância entre pontos. Então, olha só. Se eu tenho aqui, ó, coloquei os pontos A, B e C. Se eu olhar aqui entre o A e o B, a distância entre eles é essa linha aqui que vai do A até o B. A gente consegue olhar, ó, porque o A tá aqui no x2 e o B está aqui no x igual a 5. Então, qual que é a distância entre eles? Eu vou ter, ó, aqui do 2 para o 3, então 1, 2, 3 quadradinhos aqui, que seriam então 3 unidades de medida. Então, a distância entre o 2 é 3. Eu também consigo fazer isso olhando do A até o C, ó, a distância do A até o C. Ó, o A tá aqui, ó, no 2 e o C tá aqui no 4.
A distância entre eles, ó, 1, 2 aqui, 2 unidades, tá? Então, é a mesma coisa que eu fazia assim, ó, esse primeiro menos o segundo. 4 menos 2 é 2, né? E ó, aqui também, ó, o mais que está mais longe, menos esse daqui. Então, fica 5 menos o 2, que é 3, tá? Então, a distância é isso daqui. Então, olha só esse exercício aqui. Calcule a área e o perímetro do retângulo A, B, C e D. Então, ó, do A para o B, qual que é a distância? Aqui estava no menos 2 e foi parar aqui no 4. Então, aqui andou 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou então, eu poderia ter feito o maior aqui, que é 4, menos o menor, que é menos 2. 4 menos o menos 2 é a mesma coisa que 4 mais 2, que é 6. Ou seja, aqui tem 6. Logo, essa daqui de baixo também vai ter a mesma medida. Aqui, ó, a altura. Aqui, o B, ele tá marcando aqui no y igual a 2. Tá? E o C tá marcando aqui no y igual a menos 1. Então, eu poderia contar aqui os quadradinhos, ó, 1, 2 e 3, ou eu poderia ter feito o maior, que é o 2, menos o menor, que é o menos 1. Então, isso ia dar 2 menos com menos fica mais, 2 mais 1, que é 3. Como a gente já visto, tem 3 quadradinhos. Então, qual que é o perímetro? Esse daqui também vale 3. O perímetro é a soma de todos os lados, então eu faço 6 mais 3 mais 3 mais 6. Somei todos. Então, 6 mais 3, 9. 9 mais 3, 12. 12 mais 3, 18. Esse daqui é o perímetro. Agora, a área, eu preciso multiplicar a base vezes a altura. Então, é 6 vezes 3. Então, a área é igual a 6 vezes 3, que isso daqui vai dar 18 também. Então, unidades de área, eu poderia colocar assim, ok? Tá, mas agora, ó, eu tenho esse ponto D aqui. Quero saber a distância do A até o D. Então, olha só. Se eu traçar aqui uma reta entre eles, finge que isso daqui é uma reta, tá? Se eu quero saber a distância entre os dois, não tem como eu calcular aqui igual eu fiz com B e com C. Por quê? Eles não têm mesmo valor da abscissa nem o mesmo valor da ordenada. Então, aqui eu não consigo fazer de forma tão simples, não consigo contar os quadradinhos aqui, porque a distância é algo diferente. Então, o que a gente faz? Olha só, eu vou traçar aqui, eu vou marcar aqui o valor do y e o valor aqui do x. E do d também. Então, olha só, se eu prolongar aqui, ó, essa distância aqui do x, até vou fazer de outra cor, que é para marcar, dizer que isso daqui é só a distância. Eu vou pegar esse eixo x aqui e vou juntar com esse daqui do y. Olha o que eu formei. Eu formei aqui um triângulo retângulo, que a hipotenusa é justamente a distância do A até o D. Então, olha só, eu vou chamar essa distância de D. Distância de D. Quanto que vale esse cateto aqui, ó? Do A, aqui que o Y vale 2, até esse ponto aqui que o Y vale menos 3. A distância aqui, ó, é 5, né? Eu tenho 2 menos o menos 3, que vale, aqui menos com menos fica mais, 2 mais 3, que é 5. Então, esse cateto aqui vale 5. Agora, esse daqui de baixo, ó, do 6, ele tá indo aqui até o 2. Então, a distância é 6 menos 2, que é 4. Então, aqui vale 4. Ok? Então, para eu saber essa distância aqui, ó, o que eu faço? Eu sei que a hipotenusa ao quadrado é igual a um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Então, a distância ao quadrado é 5 ao quadrado, 25, mais 4 ao quadrado, que dá 16. Então, a distância ao quadrado é 36, 40 e... tá certo, né? 41.
Então, a distância entre um e outro é a raiz quadrada de 41, que não tem raiz exata, ok? Então, essa daqui vai ser a distância de A até D. Agora, se eu quero saber a distância entre dois pontos assim gerais, então o que eu faço? Então, eu vou unir eles com uma reta, que é essa daqui, e vou chamar isso daqui de distância de A até B, e isso vai formar um triângulo retângulo aqui. Então, ó, os pontos de A gente vai chamar de XA e YA, essa é a coordenada do A. Então, vai ser XA, YA. Esse aqui é o ponto A. Já o ponto B, ele vai ter as coordenadas XB, YB, que eu não sei qual que é o valor por enquanto. E aí, a distância aqui que vai ser, ó, é quando eu pegar esse daqui, só voltar aqui, ó, o maior menos o menor. Então, eu vou fazer o XB menos o XA. E vou fazer isso ao quadrado, porque isso daqui, ó, é um cateto. Esse menos outros é um cateto. E aqui, ó, eu vou ter o YB menos o YA ao quadrado também. E a hipotenusa aqui vai ser a distância AB ao quadrado. Como ela está ao quadrado, eu posso passar para o outro lado como raiz. Então, a distância AB vai ser exatamente isso que a gente tem na fórmula. A raiz quadrada pode ser XB ou YB, tanto faz, tá? Não importa aqui a ordem, mais a diferença dos Y's ao quadrado. Então, por exemplo, aqui, ó, determine a distância entre os pontos a seguir. Então, eu vou pegar um X e o outro, eu vou fazer a diferença entre os dois. Não importa se você faz 4 menos 2 ou 2 menos 4, porque eles vão dar o mesmo valor, só que um pode dar positivo e negativo, mas quando você elevar ao quadrado, vai eliminar o sinal de negativo. Então, vamos fazer aqui, ó, 4 menos 2. Eu só preciso cuidar, porque se eu faço desse para esse, aqui eu tenho que fazer desse para esse. Então, vamos lá. Eu sei que a distância é de dois pontos, vai ser igual a raiz quadrada. Vou colocar aqui XA menos XB ao quadrado, mais YA menos YB ao quadrado, ok? Então, eu vou chamar esse daqui de A e esse daqui eu vou chamar de B. Poderia ter feito ao contrário? Poderia, tá? Então, a distância entre eles é igual a raiz quadrada de... Esse daqui é o XA, que é 4. E aí, eu vou fazer ele menos o X desse daqui, ó, 2. 4 menos 2. Tudo isso ao quadrado. Mais o Y desse daqui, que é 7. Menos o Y desse daqui, que é 1. Ao quadrado. Então, isso daqui vai ser igual a raiz quadrada de 4 menos 2 é 2, então vai ficar 2 ao quadrado, mais 7 menos 1 é 6, 6 ao quadrado. Só diminuir essa raiz aqui. Então, isso vai ser igual a 4 ao quadrado é, perdão, 2 ao quadrado é 4, mais 6 ao quadrado, que é 36. Então, isso daqui é igual a raiz quadrada de 40, que dá para simplificar, né? Vamos fatorar isso daqui, que a gente pode simplificar essa raiz. Dá por 2, que dá 20, por 2, que dá 10, por 2, que dá 5, por 5, que dá 1. Então, eu consigo tirar um 2 aqui. Então, isso daqui é 2, raiz de 2 vezes 5, que é 10. 2 raiz de 10. Então, essa é a distância entre esses dois pontos aqui. Opa, perdão, eu escrevi aqui, né? A distância de AB é igual a 2 raiz de 10. Determine a distância entre os pontos a seguir. Vamos chamar esse daqui de A e esse daqui de B. Então, a distância de AB vai ser igual a raiz quadrada da diferença entre os x. Então, esse daqui, menos 3, menos o 2 aqui. Isso ao quadrado. Mais o 1 aqui, menos o menos 2. Só que eu preciso cuidar. Porque, ó, eu tenho um sinal aqui que é da fórmula e o sinal que é do número. Então, eu tenho que deixar os dois. Sempre que tiver número negativo, coloca entre parênteses, gente, para fazer o jogo de sinal. Então, aqui a distância entre eles vai ser
Menos 3 com menos 2, isso daqui vai dar menos 5, né? Menos 3 com menos 2 vai dar menos 5 ao quadrado. Mais, menos com menos aqui fica mais 1 mais 2 é 3, 3 ao quadrado. Então, isso daqui vai ser menos 5 ao quadrado, o menos aqui vai ficar positivo, que vai dar 25. Mais 3 ao quadrado, que dá 9. Então, isso daqui vai ser igual a raiz quadrada de 34, que dá para simplificar. 34 dá por 2, que vai dar 17. E o 17 só dá por ele mesmo, que é o número primo. Então, não dá para simplificar, vai ficar assim, raiz de 34. A distância do ponto P, que tem as coordenadas A1, ao ponto A, 0, 2, é igual a 3. Calcule o número A. Então, eu sei que a distância do ponto P até o ponto A, ela vale 3. E o ponto P tem essas coordenadas e o A tem essas. Então, vamos calcular qual seria a distância na fórmula. Então, aqui seria o XP e aqui o XA. Então, esse menos esse, A menos 0 ao quadrado, mais agora a diferença entre os Ys, 1 menos 2 ao quadrado. Isso daqui vai ser igual a menos 0 é o próprio A ao quadrado, mais aqui 1 menos 2 fica menos 1 ao quadrado. Então, isso daqui é raiz quadrada de A ao quadrado, menos 1 ao quadrado dá 1, mais 1. Só que eu sei que tudo isso daqui vale 3. Então, eu sei que raiz quadrada de A ao quadrado mais 1 é igual a 3. Passo essa raiz como potência de 2, então fica A ao quadrado mais 1 é igual a 3 ao quadrado. Então, A ao quadrado é igual a 3 ao quadrado a 9 e esse 1 passa para cá menos 1. Então, A ao quadrado é igual a 9 menos 1, que é 8. Então, meu A é igual a raiz quadrada de 8. Que se você fatorar, você vai ver que a raiz quadrada de 8 é 2 raiz de 2. Então, meu A é igual a 2 raiz de 2. Ok? Próximo exercício. Determine x para que o ponto P, que tem a coordenada aqui, ó. Esse é a minha abscissa, essa é a minha ordenada. X, 2x mais 3, seja equidistante dos pontos A e B. Pessoal, o que significa ser equidistante? Significa o prefixo e, que tem a ver com igualdade. Então, significa que tem a mesma distância. Igualdade. Então, tem a mesma distância, o ponto P do ponto A e o ponto P do ponto B. Logo, se eu montar aqui, qual que é a distância do A até o P? Então, vai ser a raiz quadrada de... Vamos subtrair os x. 1 menos x ao quadrado, mais aqui a distância da subtração dos y, né? 2 menos 2x mais 3. Tem que subtrair tudo isso, então coloca entre parênteses, ao quadrado. Então, isso vai ser igual. Aqui, ó, se você não lembrava de produto notável, não tem problema. Você pode fazer distributivo, ó, 1 menos x vezes 1 menos x. Mas se você lembra de produto notável, você vai saber que isso aqui é o quadrado do primeiro termo, que é 1, menos 2 vezes o 1 vezes o x, então fica 2x, mais o quadrado do segundo termo, x ao quadrado. Mais, e aqui vai ser, ó, 2 menos 2x menos 3, isso daqui vai ficar menos 2x, 2 menos 3 vai ficar menos 1. Tudo isso ao quadrado. Então, aqui vai ficar raiz quadrada de 1 menos 2x mais x ao quadrado. E aqui eu vou ter o quadrado do primeiro termo, que é 4x ao quadrado, vai ficar positivo, né? Aí aqui, ó,
A gente pode fazer esse exemplo aqui fazendo a distributiva para quem não lembra de produto notável, senão pode confundir. Primeiro eu faço esse com esse. Menos com menos fica mais. 2 vezes 2 é 4. X vezes x, x ao quadrado. Agora é esse daqui com esse daqui. Menos com menos fica mais. 2x vezes 1 é 2x. Esse com esse. Menos com menos fica mais. 1 vezes 2x é 2x. Aqui menos com menos fica mais. 1 vezes 1 é 1. Então, isso daqui é 4x ao quadrado. 2x mais 2x é 4x mais 1. Então, isso daqui vai ser igual a... Vou somar os termos semelhantes. X ao quadrado mais 4x ao quadrado. Isso daqui vai dar 5x ao quadrado. 4x menos 2x, isso daqui vai dar 2x. 1 mais 1 vai dar 2. Tá, isso daqui é a distância do A até o P. Vamos deixar aqui, desse jeito aqui, tá? Porque aqui eu não teria como calcular essa raiz, tá bom? Deixa eu só apagar essas continhas aqui de cima. Agora vamos fazer aqui a distância do P até o B. Então, a distância do P até o B. Então, isso vai ter que ser a raiz quadrada dele. Deixa eu apagar essa. Vai ser um menos o outro. Então, menos 2 menos x, eu posso fazer x menos 2, tanto faz. Então, menos 2 menos x ao quadrado, mais 3 menos 2x mais 3 ao quadrado. Então, aqui vai ficar, isso vai ser igual a esse daqui, ó. Menos 2 menos x ao quadrado é a mesma coisa que eu multiplicar por ele mesmo. Então, vamos lá. Menos com menos fica mais. 2 vezes 2, 4. Menos com menos fica mais, fica 2x. Menos com menos mais 2x. E aqui, menos com menos fica mais, x ao quadrado. Então, vai ficar 4 mais 2 fica 4x mais x ao quadrado. E essa parte aqui, ó, vai ficar, vou colocar entre parênteses, ó, 3 menos 2x mais 3, ó, esse menos vai trocar o sinal de tudo isso daqui. Então, vai ficar 3 menos 2x menos 3. 3 menos 3 dá 0, então o que sobra? Só o 2x ali, negativo. Menos 2x ao quadrado. Ok? Então, isso daqui vai ser igual a 4 mais 4x mais x ao quadrado. E 2x ao quadrado aqui negativo fica positivo, fica 4x ao quadrado. Então, eu tenho aqui, ó, 4 mais 4x, x ao quadrado menos x ao quadrado dá menos 3x ao quadrado. Então, ó, aqui é a distância do A até o P e aqui é a distância do P até o B. Como o P ele tem a mesma distância até o A e a mesma distância até o B, então significa que essas duas raízes aqui, ó, na verdade, elas são iguais, ok? Bom, se elas são iguais, a gente pode anular a raiz e comparar só o que está dentro aqui. Ó. Então, eu vou apagar aqui vou apagar aqui essas continhas e vou continuar aqui. Ó. Então, olha só, eu vou copiar o que está dentro aqui, ó. Vou até trocar de cor. É só essa expressão aqui, ó. Opa. Essa expressão aqui, que é igual a essa daqui. Então, eu vou ter 5x ao quadrado mais 2x mais 2. Isso daqui vai ser igual a 4 mais 4x menos 3x ao quadrado. Então, como eu tenho esse x ao quadrado, eu vou passar
todas as expressões para um lado só para a gente chegar numa equação do segundo grau. Então, esse menos 3 eu vou passar para cá mais. Então, fica 5x ao quadrado mais 3x ao quadrado, mais 2x, e esse 4x eu passo para cá menos 4x, mais 2, e esse 4 eu passo para cá menos 4. Isso tudo é igual a zero. 5 mais 3 dá 8x ao quadrado, 2 menos 4 fica menos 2x, 2 menos 4, menos 2. Isso é igual a zero. Agora, eu preciso resolver essa equação aqui do segundo grau. Então, eu vou apagar essas expressões aqui para a gente poder resolver. Então, vamos lá. Nesse caso aqui, o meu A vale 8. O meu B vale menos 2 e o meu C vale menos 2 também. Então, quanto que vale o meu delta? Meu delta é B ao quadrado, então menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes o A, vezes o C, que é menos 2. Então, delta é igual. Menos 2 ao quadrado, aqui fica 4 positivo, menos com menos aqui fica mais, 4 vezes 8. Vai dar 32, 32 vezes 2 dá 64. Então, meu delta é igual a 68. Isso. Agora, vamos calcular aqui o x. X igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Então, meu x aqui vai ficar menos o menos 2, mais ou menos a raiz quadrada de 68, sobre 2 vezes o 8. Então, menos com menos fica mais, então fica 2 positivo. Mais ou menos, vamos deixar a raiz quadrada de 68 aqui sem fatorar, aqui mesmo, sobre 2 vezes 8, que é 16. A raiz quadrada de 68, ela vai dar alguma coisa um pouco maior do que 8, tá? Porque a raiz quadrada de 8 é 64, então dá alguma coisa maior. Se eu subtrair 2 menos 8, vai dar um número negativo. Então, eu não posso ter uma distância negativa, tá? Então, aqui a minha distância, eu vou ter meu x, na verdade, né? Esse valor do meu x não é da distância. Então, eu vou ter duas opções. 2 mais raiz quadrada de 68 sobre 16. E o x2, que vai ser 2 menos raiz quadrada de 68 sobre 16. Ok, pessoal? Então, olha só. Eu tenho essas duas opções, tá? Então, aqui eu já encontrei o valor de x. Não precisa simplificar, porque aqui vai dar um número irracional. Pode deixar desse formato mesmo, tá? Agora a gente tem um outro exercício que é calcule o perímetro do triângulo ABC, sabendo que A é igual a 1, 3, B é 7, 3 e C é 7, 11. Então, pessoal, para a gente calcular o perímetro, eu tenho que somar todos os lados. Então, eu preciso ver qual que é a distância do A até o B, do B até o C e do A até o C. Preciso calcular as três distâncias. Vamos ver aqui. Ó. Distância do A até o B. Então, é a raiz quadrada de distância do A até o B, eu vou fazer 7 menos 1 ao quadrado, que é o valor do x aqui, né? Mais 3 menos 3 ao quadrado. Então, isso daqui vai ser igual a raiz quadrada de 7 menos 1 dá 6, 6 ao quadrado. 3 menos 3 dá 0, 0 ao quadrado dá 0. Então, isso daqui é a raiz quadrada de 36, que é 6. Essa é a distância. Vamos ver agora a distância do A até o C, né? Porque se eu tenho um triângulo aqui, ó, A, B, C, essa daqui é a distância do A até o B,
Aqui a distância do A até o C e aqui a distância do B até o C. Do A até o C. Então, eu vou fazer aqui, ó, 7 menos 1 ao quadrado mais 11 menos 3 ao quadrado. E isso vai dar 7 menos 1 é 6 ao quadrado. 11 menos 3, isso daqui vai dar 8 ao quadrado. Então, isso daqui vai ser igual a raiz de 36 mais 64. Então, isso daqui vai dar a raiz quadrada de 100, que é 10. Agora, eu preciso descobrir o terceiro lado, distância do B até o C. Então, tem a raiz quadrada de, vou fazer aqui 7 menos 7 ao quadrado, mais 3 menos 11 ao quadrado. Então, isso é igual a raiz quadrada de 7 menos 7 dá 0, então 0 ao quadrado dá 0. E 3 menos 11, isso daqui vai dar menos 8, só que menos 8 ao quadrado. Então, menos 8 ao quadrado fica 64, mais 0, né? Que é igual a 8. Então, o perímetro desse triângulo, perímetro vai ser 6 mais 10 mais 8, e isso daqui vai dar 6 mais 10, 16, 16 mais 8 dá 24. Esse é o perímetro do triângulo. Pessoal, até aqui já é possível vocês fazerem os exercícios da página 84 e 85, os 5, 6, 7 e 9. Agora aqui, ó, coordenadas do ponto médio de um segmento. Se eu tenho um segmento aqui, ó, que vai de A até B, o que é o ponto médio? É o ponto que divide eles bem no meio, então fica essa distância igual a essa. Eu quero saber qual é a coordenada desse ponto médio, ou seja, qual é o valor de x aqui e o de y. Bom, para isso, a gente criou esses triângulos aqui, ó, que a gente pintou de cinza. E a gente consegue perceber que esses triângulos são semelhantes, porque eles têm esse lado aqui em comum e eles têm um ângulo aqui que é em comum e tem esse lado também. Então, só o fato de ter um lado e o ângulo oposto em comum, a gente já sabe que é um caso de semelhança de triângulo, porque a gente viu os casos de semelhança, né? Então, ou seja, eu tenho uma semelhança que entre eles eu posso fazer aquelas correspondências, igual a gente fez nas relações métricas do triângulo retângulo. E aí eu vou chegar, depois de fazer todos os cálculos, que o valor do x do ponto médio é a média aritmética entre os dois x, né? O x1 e o x2. Então, o que eu faço? Somo os dois, divido por 2. No y também, somo os dois, divide por 2. Então, olha só. Dados pontos A, menos 2, 1 e B, 4 e 3. Determine as coordenadas do ponto médio M de AB. Então, o ponto médio M vai ter as seguintes coordenadas, ó. Então, o x, eu vou somar os dois ali, ó. Menos 2 mais o outro x aqui, que é 4, e divido por 2. E o y, a mesma coisa, ó. 1 mais 3, divide por 2. Então, as coordenadas vai ser menos 2 mais 4 fica 2 positivo sobre 2. E aqui, 1 mais 3 é 4 sobre 2. Então, isso daqui vai ser 2 divididos por 2, que é 1. 4 divididos por 2, que é 2. Esse daqui vai ser a coordenada do ponto médio, ou seja, significa que o x dele vale 1 e o y vale 2. Determine as coordenadas do baricentro do triângulo. Esse daqui faltou a figura, eu vou ter que pular esse exercício aqui. Então, vamos para esse. Sabendo que o ponto médio de um segmento AB, então eu tenho um segmento aqui AB, vou desenhar aqui, AB, e eu tenho que o ponto médio dele tem as seguintes coordenadas, 6, 5. Então, o x vale 6 e o y vale 5. E que a coordenada do B é 11, 3. Determine as coordenadas do ponto A. Vamos chamar a coordenada do ponto A de XA, YA. Eu não sei o que eu quero descobrir. Bom, o ponto médio tem as coordenadas 6,
5. Mas eu sei que a coordenada do ponto médio é sempre a média aritmética entre as coordenadas do ponto A e B. Então, como que ficaria? Então, eu tenho que 6, 5 vai ser igual a XA mais o XB, que é 11, sobre 2. E o YA mais o 3 aqui, que é o YB, sobre 2. Ou seja, o x do ponto médio vale isso daqui. Só que ele falou que vale 6 também. Então, eu tenho que XA mais 11 sobre 2 é igual a 6. Então, esse 2 que está dividindo eu passo multiplicando. XA mais 11 é igual a 6 vezes 2. Então, XA é igual a 12. E esse 11 eu passo para o outro lado, menos 11. Então, XA é igual a 12 menos 1, menos 11 é 1. Então, essa é uma coordenada, é o x do ponto A. Agora, vamos ver o y, ó. YA mais 3 divididos por 2 é igual a 5. Então, YA é igual a 5, perdão, mais 3, né? Estou aqui. Mais 3 é igual a 5 e esse 2 passa multiplicando, vezes 2. YA, então, é igual a 5 vezes 2 é 10 e esse 3 passa subtraindo, menos 3. Então, meu YA é igual a 10 menos 3, que é 7. Então, as coordenadas do ponto A é 1, 7. Então, aqui você já consegue resolver a página 87, os exercícios 10, 12 e 14. Agora, a gente vai ver como que a gente calcula as coordenadas do baricentro. Lembrando, o que é o baricentro? É quando eu pego todos os pontos médios do lado de um triângulo. Peguei, e aí quando eu traço todas essas medianas, que a gente chama, que é a linha que une o vértice até o ponto médio aqui, isso a gente chama de mediana. Quando eu vou unir todas, esse ponto de encontro entre as medianas é o que a gente chama de baricentro. Ele é também o ponto de equilíbrio do triângulo. Se você fizer igual esse experimento aqui, uma cordinha, e você ficar bem no ponto de equilíbrio dele, no baricentro, ele vai ficar completamente estático, tá? Isso é muito usado na engenharia civil também, isso é uma informação importante. E o ponto a coordenada do baricentro é a média aritmética entre esses três lados dos três vértices do meu triângulo, tá? Lembrando que no ponto médio de um segmento qualquer vai ser a média entre as extremidades. Aqui do baricentro vai ser a média entre os três vértices. Como são três vértices, então eu vou dividir por 3. Lá no ponto médio, como era só duas extremidades, eu dividia por 2. Então, um exemplo aqui, ó. Determine as coordenadas do baricentro do triângulo ABC, cujos vértices são 1 e menos 1. E o B é 2 e 4, o C é 3 e 3. Então, esses são os vértices do meu triângulo. Para eu calcular o x do baricentro, que a gente vai sempre representar com a letra G, tá? O que eu vou fazer? Eu vou somar os 3x aqui, ó. Aqui é x, x e x. Então, eu vou somar 1 mais 2 mais 3. E vou dividir por 3. Então, isso vai dar 3 mais 2, 5, mais 1, 6. 6 sobre 3 é 2. E agora o y do baricentro, que eu vou representar pela letra G. Então, eu vou somar aqui, ó, menos 1, mais 4, mais 3, tudo dividido por 3. 3 mais 4 dá 7, 7 menos 1, 6. 6 sobre 3, que é 2 também. Então, a medida do baricentro, que eu vou representar pela letra G, vai ser 2, 2. Pessoal, a gente encerra por aqui. Se ficou alguma dúvida, podem me mandar no comentário particular ou tirar dúvida na nossa live de sexta-feira. Na próxima semana, então, a gente vai fazer a revisão de todos esses conteúdos, tá bom?
Pessoal, até a próxima e não esqueçam de me procurar, tá bom? Até mais!